Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. Salve, salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos exatamente que horas você vai acompanhar essa conversa, essa roda de conversa, né? A reflexão do Evangelho para além do tempo, para além dos templos. Sempre uma alegria estarmos juntos a cada semana. E, como sempre, estou aqui nessa roda de conversa com a companheira Ana Helena Tavares e Marcelo Barros. Sejam muito bem-vindos. Uma alegria imensa estarmos em mais essa roda. Que alegria, Darlan. Boa tarde, boa noite, boa manhã para você, para a Ana Helena. E estamos juntos nesse terceiro domingo da Páscoa. Estamos juntos. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que vocês estejam assistindo a gente. Com certeza. Então, meu povo, como o Marcelo muito bem já trouxe, né? Estamos vivenciando aí o terceiro domingo da Páscoa, esse evangelho o evangelho que a gente que a gente lê e medita nesse final de semana, nesse terceiro domingo, é o evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Ana, fala pra gente aí, vamos começar essa prosa, você hoje falando o que é que conta a cena desse evangelho para a gente. Bom, esse evangelho que nós estamos meditando hoje, refletindo, né, nessa semana, ele conta a cena na qual dois discípulos que tinham deixado a comunidade e voltado a Emaús, né, depois de terem reconhecido Jesus vivo, voltam para Jerusalém e reencontram a comunidade dos discípulos e discípulos ali reunida, né? É um evangelho que é um pouco parecido com o que a gente já leu no domingo passado, né? Só que domingo passado a gente leu em João, né? E hoje nós estamos em Lucas. Então, eu queria introduzir, a partir dessa questão de João, Lucas, né? Eu queria colocar para o Marcelo a seguinte pergunta, né? A gente sabe que o evangelho de João e de Lucas, eles têm várias diferenças, e uma delas, nesse versículo especialmente, é que o João fala da alegria, enfatiza a alegria, e o João enfatiza a questão do susto, e enfatiza as dificuldades da comunidade, né? Nessa parte específica. Mas no evangelho como um todo, o evangelho de Lucas me parece um evangelho que se preocupa mais com os fatos, narrar os fatos, né, do que João, né? Também seria uma diferença. Nessa parte, Marcelo, você acha que Lucas está trazendo uma visão mais histórica? O que há por trás disso, né? Ana Helena, o Evangelho de Lucas foi escrito nos anos 80 do primeiro século. E, muito provavelmente, a partir de uma experiência histórica, que é o fato de que Jerusalém foi destruída pelos romanos, o templo não existe mais, os cristãos foram expulsos das sinagogas do judaísmo e a comunidade cristã vive essa situação de tristeza, de sofrimento, quase de escândalo, não é? Por tudo que tem acontecido. E é interessante, então, nesse ponto você tem razão, que reflete muito uma realidade histórica. Qual é a realidade histórica? É que normalmente a gente associa o Cristo ressuscitado com vitória, com paz. O próprio Evangelho de João mostra uma comunidade alegre, reunida em torno do Cristo. E Lucas não. Lucas diz que Jesus chegou, mas eles tinham medo, achavam que estavam vendo um fantasma. Mesmo depois que Jesus disse, sou eu, pode olhar, pode me pegar, ver a minha mão, o meu lado,
as mãos feridas, mesmo assim eles continuavam duvidando, mas eles estão numa situação de crise. A comunidade de Lucas vive e reflete uma crise da comunidade cristã. Perfeito. Darlan? Então, Marcelo, eu lembro que em outros anos que a gente fazia a reflexão do Evangelho, né, a gente sempre falava da similaridade, vamos dizer assim, que cada evangelista traz esse tempo pascal, porque eles falam muitas vezes coisas similares, mas cada um traz um sentimento diferente, né? Nesse Evangelho de João diz que eles ficaram muito alegres por verem Jesus ressuscitado. E Lucas traz essa mesma reflexão, dizendo que eles ficaram muito assustados, né? No meio dessa alegria tinha muita angústia, tinha muita dúvida. Como que a gente pode traduzir esse cenário hoje, Marcelo? Há quem diga, Darlan, a gente não pode garantir, que havia uma crença na época, uma crença popular. Nessa crença popular se dizia que se alguém era morto violentamente e não fosse bem enterrado, o espírito, a alma, voltava para se vingar das pessoas que falharam com ele na hora da morte. Ora, os discípulos de Jesus falharam com Jesus. Todos fugiram, ninguém ficou, ninguém defendeu. E Jesus foi mal enterrado, porque foi enterrado, mas 2 dias depois não estava mais no túmulo. Então, pode ocorrer, pode ser, que o medo dos discípulos reunidos e a dificuldade que eles tinham de aceitar Jesus ressuscitado fosse essa. Na cultura deles, se Jesus vinha para cobrar, para punir, para se queixar, pelo menos, ou até para se vingar. E aí Jesus diz: não, fiquem tranquilos, paz para vocês, eu dou a vocês o perdão, deem o perdão aos outros, mas eles estavam ainda naquela cultura. Marcelo, a comunidade dos discípulos de Jesus tinha abandonado ele, né? É o que é apresentado aí nessa parte do Novo Testamento, né? Dos Evangelhos. Mas Jesus não abandonou eles, né? Eles abandonaram Jesus, mas Jesus não abandonou. Então, seria esse um modo do Evangelho criticar a própria igreja, que muitas vezes parece abandonar Jesus? Pode ser uma espécie de indireta, né? Aquele momento da igreja lá nos anos 80 era um momento de crise. A gente hoje lê esse evangelho também numa igreja dividida, numa igreja em que muitas vezes a pergunta que se faz é: o que é que fica da palavra de Jesus, da proposta dele na instituição que é a igreja de hoje? E aí, de fato, Jesus diz: eu estou com vocês, eu dou a vocês tudo que é meu. E a ressurreição de Jesus é o dizer: bom, tudo bem, há muitos problemas, mas o importante é essa relação entre nós e o Cristo ressuscitado. Interessantíssimo. Aí, Marcelo, quando você traz isso, né, de como o ressuscitado se apresenta, o texto ele não descreve necessariamente o ressuscitado, né? Não diz como ele se manifestou. É interessante que a atenção do evangelista ele não se centra na pessoa do ressuscitado, realça muito mais a relação, como que ele se apresenta, né? Como ele estabelece essa relação com os discípulos. E ele já chega comunicando o dom da paz, né? Ele não
ele não só deseja que tenha paz, ele faz muito mais do que isso. Ele traz a paz para essas pessoas e, ao mesmo tempo que traz a paz, ele já envia os discípulos em missão. No meu pensamento, isso significa que a paz é para ser levada ao mundo e também para sermos testemunhas, né? Também a gente precisa ser construtores dessa paz. E aí, fazendo a ponte, como a gente sempre projeta, né, que se propõe, desculpa, né, no Evangelho, como que a gente vive hoje isso, Marcelo, nesse mundo que a gente vê aí uma cultura, né, uma dominação pela cultura de guerra, cada vez falando mais de violência de diversas formas no nosso dia a dia? Pois é, Darlan, é muito importante isso. Se a gente está ligadas à ressurreição de Jesus, a primeira palavra que a gente recebe dele é paz. E paz não apenas para a gente mesmo, mas paz para poder a gente ser testemunha dessa paz no mundo. Você faz muito bem em dizer que o Evangelho de Lucas não descreve o Cristo ressuscitado, mas apenas salienta o que ele deixou como herança para a comunidade. E é interessante porque é um teólogo alemão, Bonhoeffer, que diz que o Cristo ressuscitado é o Cristo em forma de comunidade. Que nós encontramos o Cristo ressuscitado na comunidade, nos irmãos, nas irmãs. Portanto, é a partir deles e delas, é na comunhão que a gente estabelece essa semente de paz para o mundo. Não apenas de uma paz que não é guerra, não basta, não é apenas a tranquilidade, mas a paz de uma aliança, de uma comunhão. Os povos indígenas dizem o bem viver. Nesses dias, em Roma, o Davi Kopenawa, chefe Yanomami, está encontrando o Papa Francisco. E o Papa Francisco, de certa forma, assumiu com ele o compromisso de defender a vida e a causa dos povos originários no Brasil. Isso é uma coisa muito pascal, porque na próxima semana é o Dia Pan-Americano dos Povos Indígenas. Aqui no Brasil, o CIMI propõe uma Semana do Índio, uma Semana dos Povos Indígenas, que começa agora. Então, que beleza a gente poder ouvir neste Evangelho essa dimensão de que é na defesa da causa dos povos indígenas que a gente pode hoje reconhecer o Cristo ressuscitado. Marcelo, falando de atualização do Evangelho, há diversas formas de se atualizar e de se sentir, né, no mundo de hoje, cada um de nós sentir o que nos traz, né, o Evangelho. O Darlan comentou sobre a diferença de sentimentos, né, frisando essa palavra sentimentos. Em João está a alegria, em Lucas está o susto, né, falando de sentimentos. E você também frisou agora, Marcelo, a questão de não se saber exatamente como é a forma do ressuscitado, né? Isso não é apresentado, né, nesse Evangelho, né? Eu, há muitos anos, né, quando eu me deparo com a morte de pessoas com as quais eu tive a oportunidade de conviver, eu venho cada vez mais, né, tendo a perspectiva de que realmente a morte foi vencida, né? Que há alguma forma de continuidade, né? A gente sente a dor, a tristeza da morte do ente querido, mas no meu caso especificamente, eu logo depois começo a sentir a presença, né? Então, eu vou dar aqui 2 exemplos. O exemplo do meu irmão, Daniel, que era diácono evangélico e que essa semana faria aniversário, ele faleceu há 12 anos. E o Pedro Casaldáliga, que eu conheci e tive a oportunidade de fazer um livro sobre ele.
Então, por exemplo, o meu irmão, que era chefe escoteiro também, quando eu estou num ambiente com escoteiros que levam os valores dele adiante, eu penso, meu irmão permanece vivo, né? Quando eu estou num ambiente de um acampamento do MST, quando eu estou numa aldeia indígena e vejo aquela luta dos indígenas, e vejo a luta dos sem terra pela reforma agrária, eu penso, Pedro Casaldáliga permanece vivo, né? Então, eu queria que você comentasse esse sentimento à luz aí dos evangelhos que a gente tem lido desde a Páscoa, né, que trazem a figura do ressuscitado. Jesus tinha dito no Evangelho: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E toda pessoa que vive e crê em mim não morre para sempre. Então a morte, ela se torna, na fé cristã, ela se torna uma espécie de porta. Leonardo Boff me disse outro dia: morrer é abrir os olhos para ver Deus. Para nós que ficamos, há essa tristeza forte da saudade, da falta que faz fisicamente, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que se a gente estiver num porto, olhando um navio que se distancia, e o navio vai ficando cada vez pequeno à medida que vai sumindo no horizonte, até sumir, mas ele não sumiu, ele não desapareceu. Ele desapareceu para os nossos olhos. Ele sumiu da nossa presença, da nossa visão material. Mas ele continua igual, ele está ali. Então, a ressurreição é um convite para a gente poder dar esse pulo existencial, a gente poder abrir os olhos da gente para outra perspectiva, para outra dimensão de existir. Então, Cristo ressuscitado se manifesta em nós através das pessoas queridas, como Daniel, seu irmão. E aí você o encontra. Você diz, Daniel está presente na minha vida, mas em Daniel você encontra também o Cristo ressuscitado. Darlan? É muito interessante, porque nos últimos dias eu tenho muito ouvido essa expressão do ver Cristo no outro, né? Enxergar Cristo no outro, eu tenho dito já umas 3 vezes recentemente, que renovou completamente a minha fé. E quando Marcelo traz essa reflexão, me toca profundamente, porque a gente entende muito mais a nossa dimensão de fé quando a gente coloca Jesus, porque a gente foi ensinado a ver Jesus como Deus. E quando a gente vê Jesus como homem, a gente tem outra dimensão, né? A gente muda a ótica. Mas, enfim, o que eu quero falar com o Marcelo agora muda um pouquinho, né? Não sai do Evangelho, claro que não, mas voltando especificamente para a Sagrada Escritura, onde a gente sempre está fazendo a ponte com o nosso dia a dia. Marcelo, a gente percebe que nesses evangelhos, né, desse tempo, sempre que Jesus aparece, ele pergunta se tem alguma coisa para comer. E para mim, antes de você dar o seu parecer, né, é interessante refletir sobre isso, porque hoje, no Brasil, ele nos aparece nos mostrando, nos apresentando os traços, as consequências dessa desigualdade cada vez mais alarmante, gritante ver como isso tem acontecido nos últimos tempos, né? E isso acontece também nas igrejas, que ainda fazem muito pouco, ou pelo menos aparenta que fazem muito pouco, né? Eu diria que as feridas do corpo de Jesus hoje tomam formas diversas. E aí, onde que a gente vê esses corpos feridos? A gente pode ver, por exemplo, nas UTIs, nos hospitais, nas UPAs da vida, e muitas vezes essas pessoas caem lá não tem nenhum atendimento apropriado. E quando Jesus traz
essa pergunta sobre o que comer denuncia esse sofrimento de milhões de pessoas que vivem não só no Brasil, né, que vivem em segurança alimentar. Mas como que você consegue fazer a ponte, né, desse Jesus que sempre aparece perguntando se tem alguma coisa para comer? Então, eu posso fazer duas pontes. A primeira ponte é, na cultura antiga, comer é sinal de estar vivo. Quem não está vivo não come. Quem está vivo, come. A comida é fonte de energia de vida. Então, tem alguma coisa para comer significa eu estou vivo. Como eu estou vivo, preciso comer. Então, essa é a primeira ponte. O ressuscitado tem fome. É interessante pensar, Jesus tem fome. Quer dizer, Jesus é humano, é mais humano ressuscitado até do que quando ele vivia entre os discípulos. Então, a primeira coisa que ele pergunta é: vocês têm alguma coisa para comer? Então, ele é faminto, ele tem fome. A segunda ponte é, se nós dissemos que nós reconhecemos Jesus no outro, e não apenas no outro individual, mas na humanidade, hoje Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Mas para quem comer? Se o Bonhoeffer diz o Cristo ressuscitado é o Cristo em forma de comunidade, hoje eu dou de comer ao Cristo, dando de comer a quem tem fome, garantindo segurança alimentar, preocupado em não desperdiçar comida, lutando por um mundo de partilha, não permitir essa cultura de uma sociedade em que uma minoria tem de jogar fora e uma imensa multidão não tem nenhum necessário, não tem garantia do que vai comer hoje ou amanhã. Então, nesse sentido, a pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? É quase como o final desse evangelho. Nos envia, nos manda, nos diz que cuidar da segurança alimentar é uma forma de testemunhar a ressurreição de Jesus. Tá certo? Vamos deixar isso como final dessa conversa nossa. Perfeito. Da segurança dos outros, do povo, é uma forma de testemunhar a ressurreição de Jesus. Lembrando a campanha da fraternidade do ano passado, que trazia o lema da Bíblia, né? Dai-lhes vós mesmos de comer. Né? Então, exato, era o que Jesus queria, né? Que tivéssemos vida, e vida com qualidade, com comida, porque a gente, quando fala também de comer, né, não é comer também uma comida que não sustenta, né? Que muitas vezes, às vezes, governos querem oferecer. Inclusive, a minha mãe é professora, conhece muito de merenda escolar. Às vezes, a merenda escolar é aquela comida que não sustenta ninguém, né? Então, não era isso, né, que Jesus perguntava. Ele queria comida, mas comida de qualidade, né, que pudesse realmente sustentar as pessoas. Exatamente. Então, gente, um bom domingo para vocês dois. Uma alegria grande da gente poder, cada domingo, estar vivendo esse momento de meditação do Evangelho. Beijo no coração, uma boa semana para vocês. Axé. Beijo no coração, meu povo. Uma excelente semana. Feliz Páscoa. E a gente sai, como sempre, né? Juntos e caminhando. Boa noite. Bom dia ou boa tarde, dependendo do horário.